Gênesis 50, 19. Os irmãos e as irmãs que encontraram, digam: eu achei. Meus irmãos, minhas irmãs, assim está escrito na palavra de Deus. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentais mal contra mim. Porém Deus o intentou para o bem. Em algumas traduções, Deus transformou em bem, para se fazer como se vê neste dia, e se conservar muita gente com vida. E você diz amém? Pode tomar vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Isto, se acomode nos seus lugares. Eu peço toda a sua atenção agora. É isso, me olhe bem dentro dos meus olhões. Essa semana, como o pastor Samuel J. Marques citou muito bem aqui, eu e minha esposa, nós estávamos tirando um tempo de descanso e sentados em uma roda com um tio dela que é pastor. Eu me lembro que nós começamos a conversar acerca das coisas de Deus e da vida cristã. E eu lembro que nós trouxemos à mesa aquele debate acerca das provações na vida cristã. E de fato, quando nós começamos a falar de provações, eu pude sentir na conversa que a inclinação das nossas palavras geralmente estava batendo em porta trancada, ausência de dinheiro, doença que chega. E naquele momento o Espírito Santo ardeu tanto no meu coração quanto no tio da minha esposa, pastor, e nós começamos a entender que provações não se resumiam apenas à ausência de coisas terrenas, mas as provações, na verdade, eram uma ferramenta que Deus usava para aprimorar a espada que Ele tem na terra. Eu sei muito bem que cada um dos irmãos e as irmãs tem provações. Se vocês recebessem a oportunidade de abrir a boca esta manhã e começassem a falar a história da sua vida, meu Deus, ia ter pessoas aqui que nós iríamos dizer: como é que tu ainda está de pé cantando para Deus? Tanta luta, provação, mas ainda está aqui dando glória para Deus. E eu sei porque vocês ainda estão aqui esta manhã dando glória para Deus nesse janeiro profético. À luz da Bíblia, quando nós começamos a entender o que é provação, nós encontramos uma palavra que é gatilho da parte de Jesus para nós entendermos o que é. E como eu coloquei logo nesse princípio que nós não podemos resumir provações à ausência de coisas terrenas, mas na verdade uma ferramenta que Deus usa. Jesus muito bem disse certa feita ministrando e pregando acerca de duas casas que sofriam 3 tipos de provações. A primeira provação eram chuvas, a segunda provação eram ventos e a terceira provações eram rios. 2 casas sofrendo as 3 mesmas coisas. Acerca destas 3 provações, sei que os irmãos conhecem esta passagem. Observem a origem destas provações. Chuva, pelo menos eu lá no Rio de Janeiro, nunca vi chover de baixo para cima. Então a chuva tem uma origem, é sempre de cima para baixo. Primeira provação tem origem da parte de cima e vem de cima para baixo. A segunda provação são os rios. E a terceira provação são os ventos. Os ventos não vêm de cima para baixo, nem de baixo para cima. Vento vem dos 4 cantos da terra. Então tem provação que não vem de cima nem de baixo. É coisa da terra, é coisa da vida. Passa quem é de Deus, passa quem não é de Deus também. Só que eu acabei de citar a vocês também acerca dos rios. E rios nascem em lençóis freáticos que nascem de debaixo da terra. Então percebam os irmãos que tem provações que vêm de baixo para cima. A casa está sofrendo 3 tipos de provações. Provações que vêm de cima, provações que vêm da terra e provações que vêm de baixo. Sei que não preciso chover no molhado, porque sei que tu já pegou a fiação da ideia que o Espírito Santo está tentando passar aos vossos corações. Tem coisa que é de cima porque é Deus quem afunila. Tem coisa que é da terra porque é a vida e é assim mesmo. E tem coisa que é de baixo porque é o diabo quem se levanta mesmo. Mas nessas 3 provações batem 2 casas. Uma casa sustentada na rocha e outra sustentada na areia. Observe os irmãos que apesar de as provações serem as mesmas, uma casa está caindo e a outra casa está de pé. Eu sei que tem muita casa que está caindo, que se tivesse boca e pudesse falar, diria: estou caindo porque o vento está soprando, estou caindo porque a chuva está chovendo, ou estou caindo porque os rios estão batendo.
Só que nós podemos inverter esta mesma palavra para esta casa, que coloca a culpa nas provações, batendo no peito, dizendo: estou caindo porque a porta trancou, estou parando porque o dinheiro faltou, estou desistindo porque o vento está soprando, a chuva está caindo, o rio está batendo, não suporto mais, não quero mais. Se você é uma destas casas que está parando porque o vento está batendo, é só tu olhar para o lado e vai ver que tem uma casa que está na mesma chuva, que está no mesmo vento, que está no mesmo rio e ainda está de pé no mesmo lugar. Então, primeira coisa que eu tenho que colocar aos irmãos diante de vós, antes de entrarmos de cabeça em Gênesis 50, vento nunca derrubou crente, chuva nunca derrubou ninguém, tempestade não tem poder para parar ninguém, provação, diabo, demônio, inferno não tem poder para parar crente nenhum. Parei porque está trancando tudo. Não, parou porque tem uma origem da casa está de pé. E a origem não está na aparência das casas. Imagina só, irmão, se a casa que está caindo disser: sou muito grande, por isso vou ficar de pé. Sou muito bem pintado, por isso vou ficar de pé. Tenho janelas, telhas, só tenho paredes bonitas, por isso vou ficar de pé. Só que a aparência não sustenta a casa em pé. Não é porque a casa é bonita, arrumada, bem vestida, sabe falar bem, que vai ficar de pé. A origem da resistência de casas, você sabe que eu estou falando. É só olhar para esse templo tão belo e bonito a qual nós estamos. A origem da resistência desse templo, que eu sei que já passou por chuvas, tempestades, ventanias, aqui em Itapevi, não está de pé porque é bonito desse jeito. Só está de pé desse jeito porque eu tenho certeza que antes dos irmãos levantarem estas paredes para cima e começarem a pintar cada telha, cada parede, os irmãos no terreno vazio falaram o seguinte: antes de levantar onde todo mundo vê, nós temos que cavar um buraco para sustentar onde ninguém está vendo. Aí o pedreiro foi lá, começou a cavar buraco aqui no terreno da igreja e disse assim: não se levanta muros belos sem antes sustentar sapatas que sustenta todo esse prédio do lado de cima. Só que tu também sabe, conhece melhor do que eu, que depois que o pedreiro cavou a sapata onde ninguém enxerga, ele sustentou a base desse prédio e fechou com terra, trancou com terra, e depois levantou as paredes para o lado de cima. Aí nós entendemos que aquilo que sustenta casas não é visto, não é vislumbrado. Aquilo que sustenta o que está de pé não é para ser vislumbrado, mostrado, nem visto. E eu sei que eu estou falando algo aqui, os irmãos compreendem o que eu estou falando. Posso falar, sei do que eu estou falando de altar à voz, que estamos vivendo dias atuais, onde muitas pessoas têm prazer em mostrar as sapatas da casa, as bases que a sustentam. Só que quando nós olhamos para Jesus falando acerca disso, Jesus é categórico em dizer: quer ser sustentado, quer ficar de pé, então não precisa mostrar aquilo que te sustenta. Não, pastor, mas eu tenho que mostrar para ganhar like, curtida, visualização, compartilhamento, fama. Tem que ganhar amigo, gente que anda comigo, tem que mostrar que sou. Não, não precisa. Porque se está de pé e já se compreende, entende, discerne que só está de pé porque tem algo no oculto e escondido, sustentando aquilo que está de pé. O que é que sustenta aquilo que está de pé, pregador? Eu vislumbrei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e encontrei Jesus falando acerca de uma coisa escondida que sustenta a crente de pé onde todo mundo vê. Ele começa apontando o dedo dizendo assim: quando tu fores orar, nem precisa fazer como aquele que subiu ao templo dizendo: eis que eu te agradeço, Deus, porque sou escolhido. Não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho, vai no oculto e no escondido. Se tu tem uma vida de renúncia, santidade, relacionamento com Deus aonde ninguém vê, pode ter certeza, será sustentado em público diante de todos. Aqui está o segredo de crente ainda está de pé. Pensa que nós estamos de pé porque somos belos, bonitos, até porque se Deus escolhesse para usar quem tem aparência, eu nem seria pastor, muito menos pregador. Como eu dizia certa vez lá na doutrina da igreja, não tenho cara de pregador, não tenho jeito de pregador, não tenho corpo de pregador, mas o Deus dos pregadores olhou e falou: vai ser pregador. Aí a primeira coisa que eu disse: tem que pregar, então vou sustentar as bases aonde ninguém enxerga. Eu não estou de pé diante de vós porque mereço estar de pé. Estou de pé porque tem algo escondido me sustentando. Posso abrir um parênteses para os irmãos entenderem o que eu estou falando? Entre em Gênesis agora. É como um vaso na olaria.
quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro coloca o vaso para cima da roda. Seus irmãos compreenderam que a roda é um instrumento, tem uma base em cima, uma base embaixo, uma coluna no meio. Quem está daí olhando para cá vê a roda, vê o vaso em cima, vê o movimento da roda e o vaso rodando. Você vê o oleiro colocando a mão no vaso. Aí você se pergunta, quem é que está dando movimentação nessa roda? Será que a roda está rodando porque quer rodar? Óbvio que não. A roda está rodando porque tem um pé, o pé do oleiro, aonde ninguém está vendo nem enxerga, porque quem está aí olhando para cá, não vê o pé do oleiro trabalhando aqui embaixo, desse jeito assim. Então quem olha para o vaso diz, está tão bonito sendo sustentado e rodado em cima da roda. Só que esta roda que sustenta esse vaso em cima, só está movendo e movimentando, porque tem um pé de alguém movendo esta roda aqui atrás, aonde ninguém enxerga. Eu sei que é para profetizar, já que estamos no janeiro profético. Então permita-me tomar este caminho nesse momento da pregação. Talvez você diga, estou de pé, mas é porque dei sorte na vida, estou de pé. Porque oferto, dizimo, estou de pé. Porque tenho boa roupa, tenho boa condição, estou de pé. Porque a minha família me ajudou, estou de pé. Porque meus irmãos me sustentaram, claro que não. Tu só está de pé, porque o pé do oleiro moveu aonde tu não viu. A mão do oleiro tocou onde você não enxergou. As bases te sustentaram quando você quis cair. Eu vou falar igual falei um dia para os irmãos lá na igreja. Tem gente aqui dentro que talvez já tenha falado desde o começo de 2024. Eu não aguento mais, eu vou parar, vou desistir, vou chutar o pau da barraca. Você começou janeiro falando isso. Aí passou fevereiro falando isso, março, abril, entrou em junho, julho, agosto, novembro, dezembro, já está entrando outro janeiro e tu ainda está aqui de pé dando glória. Tu não está de pé dando glória porque quer estar de pé dando glória. Se depender de tu, tu já tinha parado em janeiro de 2024. Olha tu entrando em janeiro de 2025 de novo, para poder levantar tuas mãos e adorar o teu Deus. Eu sinto Ele aqui dentro. Aleluia! Nós não estamos de pé porque queremos estar de pé. Estamos de pé porque tem alguém nos sustentando no oculto e no escondido. Meu irmão, minha irmã, eu sei que tu fez o que eu fiz quando subi ao altar. Você dobrou o teu joelhinho, não foi? Qual foi a oração que você fez aí no seu lugar? Aí eu posso até imaginar porque foi a mesma que a minha. Ah, meu Senhor, entra na minha casa. Cuida dos meus enquanto eu faço a sua obra. Visita minha mãe, meu pai, minha esposa, meu tio, papagaio, cachorro, guarde todos eles agora. Não é assim que nós oramos. Eu entrego a minha casa nas tuas mãos. Deus aplaca o vento. A provação está terrível. Gênesis capítulo 50, versículo 19, versículo 20. 19. Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Porquanto Deus faz o que quer, libera o que quer, tranca o que quer. Eu imagino José dobrando o joelhinho, igual vocês dobraram aqui esta manhã, e orando assim, ó meu Senhor Deus, guarda meu pai Jacó, guarda meu irmão Judá, guarda meu irmão Efraim, guarda meus irmãos. Deus não deixa minha casa cair. Deus expulsa os demônios. Deus abre as portas. Deus derrama a unção da livramento. Quem é que nunca orou assim? Eu imagino Deus olhando para a oração de José, assim como olhou para a oração de cada um de vocês aqui esta manhã. Só imagina Deus entrando aqui e vendo você de joelhinho dobrado, dizendo, livra minha casa, livra minha casa. Deus faria a pergunta a você que talvez fizesse a José, quer que eu livro mesmo? Quer que eu entro mesmo? Tu quer que eu sustento mesmo? Tem certeza que tu quer que eu entre? Não, livra, dá livramento. Quer que eu dou livramento mesmo? Guarda a minha casa. Quer que eu guardo mesmo? Trabalha do teu jeito. Ah, então eu vou trabalhar do meu jeito. Se é do meu jeito, não é do teu, não reclama. Se é da minha forma, não reclama. Se é a minha mão, não reclama porque não é a tua mão. Se é a minha boca, não é a tua, não reclama quando eu começar. Imaginou o quê? Que quando tu pedisse para Deus trabalhar, Ele ia vir montado na asa do arcanjo, recebendo a adoração de todos os anjos do céu. Ele já tem adoração no céu. Deus não trabalha da forma que tu pensa que Ele trabalha. Pastor, mas peraí, Deus fez isso com José? Irmão, ou se não fez? Minha Bíblia está fechada, ora agora. Só imagina José fazendo a oração que tu fez. Livra a minha casa. Aí Deus dizendo assim, peraí que eu já estou lá na frente. Ih, rapaz,
A casa caiu, hein? Morreu Jacó, morreu tu, morreu todo mundo. Quer que eu dou livramento nessa morte aqui? Deus dá livramento. Tá bom, vou trabalhar. Pronto, Deus vai trabalhar. Deus vai abrir a porta. Deus vai dar a chave. Deus vai dar o ouro. Não, o que eu tenho para tu agora, nesse momento, não é ouro, não é chave, não é prata, é poço. Vai, poço. Aí imagina José no poço. Deus, por que é que tu deixou? Não, calma, tem só poço, não tem mais. Depois da traição e do poço vão te vender, vende ele. Aí venderam. Aí chega José no Egito, casa de Potifar. Calúnia, calúnia, calúnia. Deus me justifica desta calúnia. Não. Mas por que tu não vai me justificar? Estou trabalhando. Entender aqui, vou falar olhando para lá agora. Por que tu não me livrou do poço? Tu não pediu para eu trabalhar, estou trabalhando. Por que tu não matou os meus traidores? Tu não pediu para eu trabalhar, estou usando a traição. Mas por que tu não justificou a calúnia? Não trancou a boca do fofoqueiro? Estou trabalhando usando a língua da calúnia e do fofoqueiro. Deus me arranca da prisão. Não, vai ficar 2 anos aí. Mas por que eu tenho que ficar preso? Rapaz, tu não está entendendo. Vai cair tudo lá na frente. Eu estou construindo um caminho. Se tu não entra dentro desse poço e não sofre esta traição, como é que tu vai para o Egito? Não vai estar tudo do bom, do melhor aí onde tu está. Se tu não entra no Egito, como é que tu conhece a casa de Potifar? Nunca vai conhecer. Se tu não entra na casa de Potifar, como é que vão te caluniar? Não calunia. Se não te caluniam, como é que tu entra na prisão, José? Não entra. Agora vai começar a melhorar. Se tu não entra na prisão, como é que você vai conhecer copeiro e padeiro? Não conhece. Não conhece. Se tu não conhecer copeiro e padeiro, quem é que fala teu nome para Faraó? Não fala. Se ninguém citar teu nome para Faraó, como é que eu vou te usar na frente dos grandes? Não uso. Se eu não te usar na frente dos grandes, como é que o anel de governador vai entrar no teu dedo? Não entra. Rapaz, quer sentar com o anel de governador para livrar a tua família? Entra no poço. Estou sentindo Jesus falar com gente aqui. Ei! Rapaz, você quer ver o livramento? Eu quero, estou trabalhando. Senhor, está doendo, não se preocupa. Eu estou deixando o mal chegar, mas eu vou pegar esse mal. Eu vou pegar esta traição. Eu vou pegar esta calúnia. Eu vou pegar esta prisão. Eu vou transformar isto em bem. Ainda vou livrar todo mundo que está dentro da tua casa, da tua família, da tua igreja. Não se preocupa. Deus está criando um caminho no meio da adversidade. 2025 é ano em que Deus irá te